Nós estamos estudando o 7º mandamento, que está em Êxodo 20, 14, que é o mandamento. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Então nós já sabemos que este mandamento trata sobre imoralidade, sobre impureza sexual. E o que nós estamos fazendo desde o primeiro sermão, no 7º mandamento, são aplicações neste mandamento, para a vida como um todo. Então nós já vimos os princípios, que formam o 7º mandamento, que é um mandamento contra qualquer tipo de impureza sexual, tanto para casados como para solteiros. E agora estamos falando especificamente do 7º mandamento aplicado à vida dos solteiros. O que não quer dizer que casados não devam ouvir e também aprender com o que nós estamos falando aqui. Semana passada falamos sobre o solteiro como vocação de Deus, como um chamado, seja ele um solteiro temporário, ou seja um solteiro que vai ficar assim a vida toda, e como ele deve usar esta vocação, esta fase da vida para a glória do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o namoro, uma visão bíblica sobre o namoro. Há solteiros, que estão em uma relação a dois, que em nossa cultura é chamada de namoro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. No nosso último sermão, eu terminei, uma das aplicações foi a seguinte: o solteiro tem um compromisso com a castidade. O solteiro tem um compromisso com a castidade. E eu disse o seguinte: relações sexuais só podem acontecer dentro da aliança do casamento. Portanto, a condição do solteiro é de total abstinência do sexo. Não há concessões para namorados, noivos, viúvos, divorciados ou solteiros independentes. Mas então, há uma classe especial de solteiros, que é justamente esta que está em um relacionamento a dois. São os namorados. E nós precisamos olhar para isto. Nós precisamos olhar biblicamente para essa relação. Porque ela é muito comum para nós, ela faz parte da nossa cultura, e nós sabemos muito pouco sobre como viver um namoro cristão. Melhor, viver um namoro de forma cristã. Nós sabemos muito pouco. E antes de você começar a pensar sobre o que eu entendo de namoro, eu namorei 9 anos antes de casar. Eu comecei com 16 e casei com 25 anos. Eu não apenas namorei muito tempo, como eu passei algumas fases da minha vida namorando, de adolescência até uma segunda juventude, que é lá quase perto dos 30 já. Então eu sei muito sobre namoro, porque eu namorei muito tempo com a mesma pessoa, e eu devo dizer que tem um lado bom e tem vários lados ruins. Então eu posso falar de namoro, creio que em categoria, Se eu estudasse 9 anos, eu seria doutor em namoro, Eu fiz na prática. Então, quem namorou aqui 9 anos? Só tem uma pessoa ali. Namorou ou não namorou, Débora? 9 anos também. 2 pessoas que sabem tanto quanto eu. Então, ninguém aqui conhece de namoro mais do que eu, Débora e André e Cat ali. Então, eu acho que eu mereço ser ouvido, mas eu não vou falar das minhas experiências, não. Eu vou falar de princípios bíblicos que devem reger o namoro. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, algumas considerações sobre o namoro, antes de olharmos propriamente as proposições da Bíblia sobre como nós cristãos deveríamos namorar. Algumas considerações importantes. A primeira coisa é que o namoro não é uma instituição bíblica. Então não existe algo como namoro bíblico. Ele não é uma instituição bíblica, não existe na Bíblia. Não tem um modelo bíblico de namoro. O namoro é uma instituição cultural.
ele existe em determinadas culturas, como a nossa, por exemplo. Então, essa é uma outra consideração. O namoro é afetado pela cultura. E da mesma maneira que a cultura muda, o namoro muda. Se você, que hoje tem 15 anos, perguntar para sua avó como ela namorava, ela vai dizer que era completamente diferente de hoje. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ela vai olhar para o que é namoro hoje e vai dizer, isso é uma vergonhice. No meu tempo não tinha nada disso. Se você perguntar para sua bisavó, para o seu bisavô, se ele estiver vivo ainda, o que era namoro naquela época, eles vão falar, namoro? Não tinha namoro na minha época, não. Na minha época, o pai dizia para a mãe, para o outro pai, que os filhos iam se casar e se conheciam na frente no dia do casamento com um véu na cara, para não olhar a noiva. Então, o namoro, essas instituições pré-nupciais, esses relacionamentos antes do casamento, são instituições do mundo, da cultura, e que são afetadas pela cultura no decorrer dos anos. A nós cristãos, cabe uma terceira consideração. É trazer o cultural, que nem sempre é ruim, não quer dizer que seja ruim porque é da cultura, mas trazer o cultural para dentro de parâmetros bíblicos, se for possível fazer isso. Se não é possível, é completamente descartado. Se é possível, nós colocamos isso dentro dos limites dos parâmetros bíblicos. Essa é a terceira colocação. O namoro cristão, os cristãos devem colocar o namoro dentro dos princípios da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Eu não sei se você pegou o boletim, mas tem boletim lá atrás. Quando terminarmos o culto, você pode ir lá buscar. E você vai ter o esboço do sermão desta noite. Mas observe aí, 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios 10, de 3 a 6. Olha o que Paulo diz. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, embora andando como homem, sendo homem, nós não vivemos como homem, seguindo os princípios completos, deste mundo. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu quero que você olhe para cá, nesse texto, é o que Paulo diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo está falando de filosofias, de pensamentos que andam no mundo. E nós vivemos neste mundo, nós absorvemos essa cultura, contudo, tudo que está no mundo, as coisas da cultura, elas precisam passar por um crivo, que é a mente de Cristo. Eu tenho que colocar tudo dentro de um cativeiro, e esse cativeiro se chama a forma de Cristo pensar, a forma bíblica de ser as coisas. Então, quando eu olho para o namoro, da forma como a cultura o apresenta, eu de cara observo que eu não posso viver um namoro, ter um namoro, da forma como ele é apresentado na cultura. Sobretudo nessa cultura que nós vivemos, extremamente erotizada, imoral, liberal, onde sexo pode acontecer a qualquer momento, onde há pais que não apenas permitem, mas até incentivam que seus filhos e filhas tenham relações sexuais fora do casamento.
Então eu não posso olhar para o namoro como ele se apresenta na novela, nas séries americanas, nos filmes que nós vemos, e assumir que esse namoro serve para mim. Não. Eu sei que na minha cultura existe uma relação pré-conjugal, que se chama namoro, só que eu preciso colocar esta relação dentro de um modelo que siga princípios da palavra de Deus. E esses princípios não podem, de forma alguma, serem esquecidos, abandonados ou negligenciados. Então, o namoro não é bíblico, é uma instituição do mundo, é uma instituição cultural. Por isso você não vai encontrar namoro na Bíblia. Isso não quer dizer que ele seja ruim por si só. O namoro tem que ser colocado dentro do padrão bíblico. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Que padrões devem reger o nosso namoro? A grande dificuldade do namoro é justamente por isso, porque ele nasce num ambiente cultural. E aí os parâmetros que nós conhecemos de namoro são aqueles parâmetros dados pela cultura. Nós precisamos redimir o namoro para que ele seja útil aos cristãos. Proposições bíblicas que devem ser aplicadas ao namoro. Atenção, todos aqueles que estão namorando, todos aqueles que querem namorar um dia, pais que vão ter filhos namorando ou que já estão namorando. Muita atenção. Esses princípios vão nos ajudar a termos um namoro que glorifica o Senhor. Então, proposições bíblicas que devem ser aplicadas ao namoro. A primeira delas, tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio fundamental nas Escrituras Sagradas e na vida de todo cristão. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31, você sabe de cor. Portanto, diga comigo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. Há alguma dúvida nesse texto? Há algo que nos faça inferir que alguma área da minha vida está fora desse propósito de glorificar a Deus? Não. Coisas simples como comer e beber. Aí estão incluídos também namoro. Você pode colocar aqui tranquilamente, portanto, quer comais, quer bebais, quer namorais, e assim por diante. Façam tudo para a glória de Deus. É disso que somos lembrados nesse exato momento. De que o meu namoro, o seu namoro, a sua intenção de namorar e a orientação que pais têm que dar aos seus filhos quanto ao namoro, é que este namoro, esta relação, tem um propósito imediato. Primeiro, fundamental, antes de qualquer outra coisa, que Deus seja glorificado. Então, quando você fica pensando, eu estou precisando de um namorado, eu estou precisando de uma namorada, você deve se perguntar, mas por que eu quero um namorado? Por que eu quero uma namorada? Nisso, eu estou visando a glória de Deus? É uma boa pergunta e que deve ser respondida positivamente. Enquanto você não conseguir responder essa pergunta positivamente, você não deveria pensar em namoro. 3 coisas você deve observar quando nós falamos que o namoro deve ser para a glória de Deus. A primeira coisa, a coisa mais importante não é a sua fidelidade, a sua felicidade, melhor dizendo. A coisa mais importante não é a sua felicidade. O mundo é orientado por felicidade. Se você for perguntar para alguém que quer fazer qualquer coisa, ela vai dizer, eu quero fazer porque eu quero ser feliz. As pessoas casam para ser feliz, as pessoas descasam para ser feliz, as pessoas namoram para ser feliz, as pessoas traem para ser feliz e assim por diante. A motivação do mundo é a sua própria felicidade. E você geralmente se sente triste porque está só e não tem ninguém. Todo mundo tem, mas você não tem. Enfim. Mas veja, antes de você querer se sentir feliz no seu namoro, o que está em primeiro lugar é
Deus está feliz com o meu namoro, Ele está sendo glorificado nisso. Isso vem antes da minha felicidade. O meu propósito de vida não é ser feliz, o meu propósito de vida é glorificar o Senhor. E quando Deus for glorificado, eu serei feliz. É porque as pessoas não têm o interesse de experimentar isso. Mas a Bíblia é muito clara em dizer: agrada-te do Senhor e o seu coração estará satisfeito. Você só é verdadeiramente feliz quando você glorifica a Deus. Basta pagar para ver. Então namoro não se trata apenas de ser feliz. Para um cristão, namoro trata de glorificar a Deus. A segunda coisa, a coisa mais importante não são os seus sentimentos. E como os nossos sentimentos nos traem? Nos traem muito. Nós nos apaixonamos e quando estamos apaixonados, parece que a razão some. Incrível que alguns pais falam: está apaixonado, é assim mesmo. E deixam os filhos viverem loucuras por causa de paixão. Paixão não é um sentimento racional. Paixão não é sequer um sentimento nobre. Paixão é o que move as pessoas a fazerem, a resolverem, a satisfazerem desejos, muitas vezes desejos animais. É o desejo por experimentar, é o desejo porque quer, e quer porque quer. E não acha que encontrará felicidade fora daquele desejo. A paixão é o que mais nos aproxima da idolatria. Porque a idolatria é justamente isso: se eu quero, e porque eu quero, eu me submeto ao que for. Pais, seus filhos, quando começam a querer namorar, eles não são maduros o suficiente. Eles pensam que são, mas não são ainda. São traídos por sentimentos que você, que é pai, conhece muito bem, porque já passou por isso. O primeiro ponto não são os sentimentos. O primeiro ponto é a glória de Deus. Logicamente que sentimentos são importantes, sentimentos fazem sofrer. Mas o sofrimento que vem por causa da glória de Deus produz arrependimento para a salvação. Cria maturidade. Enrijece o que precisa ser enrijecido. E são esses sentimentos que muitas vezes são tomados a supetão e que levam as pessoas a cumprirem os desejos do seu coração. São esses mesmos sentimentos que provocam as maiores feridas. Ou quem nunca teve aqui o coração quebrado? Meu coração foi quebrado, acho que com 13 anos. Não, era mais novo, acho que eu tinha uns 8 anos. Eu me apaixonei pela menina da 5ª série. Eu era 3ª, eu acho. Meu coração se quebrou. Eu disse que nunca mais ia ficar apaixonado por ninguém. Demorou realmente, né? São sentimentos. Aquela não era a mulher da minha vida. Mas imagine, se eu fosse correr atrás dela e fosse querer me casar com ela naquele tempo. Sentimentos não são coisas confiáveis. No coração do homem, não são confiáveis. Eles não podem substituir a glória de Deus. Essa é a segunda coisa. A coisa mais importante, quando se tem em vista a glória de Deus, não são os meus sentimentos. Você já ouviu falar de paixonite aguda? Quem já sofreu de paixonite aguda? Né? Passa. A pessoa mais importante, essa é a terceira coisa, quando se tem em vista a glória de Deus no namoro, a pessoa mais importante não é o namorado ou a namorada. Você realmente não precisa daquela pessoa para ser feliz. Você realmente não precisa daquela pessoa para se satisfazer. O que você precisa é de Deus. Deus é o único que lhe oferece um relacionamento no qual você não irá se decepcionar. É o único que vai lhe amar incondicionalmente, não importa quem você seja. É o único que irá suportar as suas traições.
É o único que estará com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na escassez. Este é o único relacionamento garantido. É por isso que tudo é para a glória de Deus. Você pode viver sem um namorado. Você pode viver sem uma namorada. Você não pode viver sem Deus. Primeiro princípio. Tudo para a glória de Deus. A segunda coisa, muito importante. Segundo princípio para ser aplicado ao namoro. Os pais têm a primazia nos relacionamentos terrenos. Os pais têm a primazia nos relacionamentos terrenos. Êxodo 20:12 diz o quê? Você não sabe, né? Mas o quinto mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós aprendemos então que depois de Deus, o primeiro relacionamento mais importante que você tem na sua vida é com quem? Com seu pai e com sua mãe. Eles são dignos de honra. Acontece que quando as pessoas começam a namorar, eles começam a dedicar essa honra ao namorado ou à namorada. A pessoa mais importante que começa a existir na vida daquelas pessoas são os seus pares. E os pais ficam como empecilhos. Todo pai reclama, com razão, de que quando os filhos começam a namorar, eles são deixados de lado. Ou não é verdade isso? Já não sai mais com os pais, não conversa mais com os pais, tudo é para estar com o namorado, com a namorada. O conselho do namorado não é mais o conselho do pai. Faz o que o namorado pede, faz o que a namorada pede, mas não faz o que a mãe pede, não faz o que o pai pede. Eu estou falando algum absurdo aqui? Bom, o namoro não anula o fato de que você é filho de alguém, de que você tem um pai e uma mãe, e de que você deve honrá-los. Sabe de uma coisa muito esquisita? Esse foi o meu primeiro erro no namoro. Eu apareci namorando com Raquel. Eu não fui lá falar com o pai dela, seu Ricardo, eu posso namorar com sua filha? Esse foi o primeiro grande erro no namoro. Eu não perguntei a meu pai e minha mãe, pai, mãe, eu estou pensando em namorar com Raquel, eu posso. Isso parece esquisito, né? Mas quem tem autoridade sobre a vida de um filho é o pai e a mãe. Eu não sou um autônomo. Nenhum filho é autônomo. Nós não podemos simplesmente aparecer namorando, sem que pai e mãe saibam, tomando de surpresa. Isso não é certo, isso não é bíblico. Aquela menina que você quer namorar, ela pertence ao pai dela. Ela deve satisfação ao pai dela. Ela está debaixo da autoridade do pai dela. A menina que você quer namorar só pode namorar se o pai dela deixar. O menino que você está querendo namorar, ele não é seu. Ele pertence à mãe dele, ao pai dele. Ele deve obediência ao pai e mãe dele. Ele está debaixo da autoridade do pai e da mãe dele. Ele só pode namorar se o pai e a mãe dele deixarem. São o pai e a mãe que vão julgar se esse namoro está no tempo certo, é com a pessoa certa, vai produzir o fruto certo. Parece antiquado, mas é bíblico. Filhos, obedeçam os pais no Senhor. Não custa nada pedir autorização ao pai para namorar. Não tem ninguém com o direito de entrar na casa de quem quer que seja para tomar um dos seus filhos em namoro sem lhe pedir autorização. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Bom, essa é a prática do namoro no mundo. As pessoas aparecem namorando.
O pai mal tomou conhecimento do primeiro namorado, a menina já está no terceiro. Minha filha, você está namorando, é o terceiro já, papai. Muito bem, esse aqui, né? Mas esse é para valer. Vou durar 6 meses com ele. Daqui a pouco você vai conhecer outro. E assim vai. Essa prática não é para a igreja. Essa não é a prática bíblica. Não é a prática bíblica. Segundo princípios bíblicos, nós não podemos seguir dessa maneira. Há 4 coisas aqui que eu quero deixar mais clara para os irmãos. Letra A. A escolha deve ser biblicamente orientada pelos pais. O processo de namoro deve ter a participação ativa dos pais. Deve ter a participação ativa dos pais. Meus irmãos, veja só. Como é que muitas vezes nós nos surpreendemos, nós pais, nos surpreendemos de que nossos filhos estejam namorando e às vezes estão namorando com uma pessoa que nós nunca vimos antes. Onde é que nós estávamos nesse processo todo? Onde foi que nós nos esquecemos de olhar os nossos filhos? Eles conheceram alguém, tiveram uma amizade durante um tempo, a ponto de estarem namorando agora, e nós não sabíamos nem da existência da tal pessoa. Alguma coisa de errado está acontecendo. Não é culpa só dos nossos filhos. Há uma certa negligência por parte dos pais, que não querem se intrometer. Isso não é intromissão, isso é papel de pai e de mãe dado por Deus, de orientar os seus filhos biblicamente quanto à escolha de um marido e de uma esposa, que inclui um namorado e uma namorada. Não estamos falando aqui de você agora escolher com quem seu filho vai namorar e fazer lá um acordo com o pai do rapaz ou da moça. Não. Mas saber o que está acontecendo e orientar, trabalhar ativamente nisso, aconselhando, apontando prós, contras e tudo mais. E segundo a palavra de Deus, dar ao seu filho o discernimento que ele ainda não tem sobre uma relação a dois. Sobre uma relação a dois. Letra B. Segunda coisa aqui. O namoro deve ter autorização dos pais. Já falei sobre isso. O namoro deve ter participação ativa dos pais. Em acontecendo o namoro, muitos pais largam os meninos. Estão namorando agora. Um cuida do outro. Não. Um solteiro, observe isso, guarde isso em sua mente. Um solteiro, sozinho, ele já tem uma luta muito grande na área da sexualidade. Um namoro, um solteiro que resolve namorar, ele se põe em um campo de batalha direto contra o pecado da impureza sexual. Pelo simples fato de que são 2 pessoas de sexo oposto, sem poderem ter relação sexual, vivendo de uma maneira muito próxima, mais próxima do que desejado. Eles estão em luta constante, e eles não vão vencer sozinhos. E os seus pais não podem simplesmente cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Eles precisam de ajuda, precisam de conselho, precisam de limites, de restrições, de vigilância. Isso tudo é para o bem deles. Os corações e corpos dos filhos devem ser protegidos pelos pais. Os corações e corpos dos filhos devem ser protegidos pelos pais. Quantas meninas feridas porque foram usadas e abusadas por seus namorados? Quantas mulheres levam para o casamento traumas de relações mal feitas, mal concebidas? Quantas mulheres namoram com uma pessoa errada, casam com a pessoa errada, amargam uma vida de forma errada com essa pessoa, porque os pais negligenciaram. Porque os pais não foram duros para proibir, para acabar com tal relacionamento. Quantas? Da mesma forma, quantos homens estão assim também? Meus irmãos, nossos filhos, é nosso dever protegê-los.
Eu, como pai, sou o primeiro responsável pelo coração das minhas filhas. Eu sei como o homem age. Eu sei qual é a natureza de um homem. Quando eu olho um homem aproximando-se, quando eu olhar, espero que demore, um homem se aproximando da minha filha, eu tenho mais ou menos a ideia do que é um homem e o que ele pretende. Eu tenho que chegar para minha filha, eu tenho que instruí-la, eu tenho que protegê-la. E se de fato eu tiver a certeza que aquele homem não presta para ela, eu tenho que impedi-la de se relacionar com aquele homem. Que ela me odeie na hora, que ela me odeie por 10 anos, se ela não compreender o que eu estou fazendo, mas que ela não sofra uma vida toda escravizada a um casamento que vai lhe trazer um terror de vida. Pais têm que proteger os seus filhos. A virgindade dos nossos filhos cabe a nós também. A pureza sexual deles é um campo que nós temos que defender. Com instrução, com conselho, com vigilância, com admoestações, com proibições. Mas esse é um campo que nos pertence, a pureza sexual da nossa casa, dos nossos filhos. Pertence, enquanto os nossos filhos estiverem debaixo do nosso teto, sustentados por nós, pertencem a nós. Princípio do 5º mandamento aplicado ao namoro. Terceiro princípio. Agora mais diretamente aos namorados e ligados ao 7º mandamento. Os namorados devem submeter-se ao 7º mandamento. Os namorados devem submeter-se ao 7º mandamento. Então a primeira coisa aqui é, a Bíblia diz, fujam da impureza sexual. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Observe esse texto. Diz assim, fugir da impureza. É a mesma palavra para imoralidade, porneia. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é o imperativo de Paulo aqui? Qual é? Vamos lá? Fugir da impureza. Paulo disse então, vamos administrar a impureza? Foi isso que ele falou? Vamos administrar? Não. Vamos lutar contra a impureza? Não. Ele falou que é para... Sabe por quê? Nós não lutamos contra uma coisa que nos vence com facilidade. Nós fugimos dela. Nós não damos chance. Nós não nos colocamos em um local onde ela nos faça presa fácil. Essa é a única maneira. Fugir da impureza. Mas eu quero falar de 4 aspectos desse texto, rapidamente, sobre que tipo de pecado é a impureza sexual. A impureza sexual é, em primeiro lugar, um pecado contra o próprio corpo. A impureza sexual nos expõe à imoralidade, à desonra do corpo, à exposição indevida, a enfermidades, enfim, nós maltratamos o nosso próprio corpo quando nós vivemos uma vida promíscua, lasciva e tudo mais. Basta você olhar o mundo. Há 20, 30 anos atrás, não recordo bem, quando surgiu a AIDS, o mundo ficou em polvorosa. Ao invés dos governos falarem sobre a promiscuidade, os governos falaram sobre camisinha.
dobrou a promiscuidade e não resolveu o problema da AIDS. O problema da AIDS é pecado contra o corpo. É o corpo sofrendo o preço da imoralidade. Estava ouvindo no rádio, essa semana, a campanha contra a vacinação contra o HPV. HPV é um vírus da promiscuidade. Ou promiscuidade masculina ou promiscuidade feminina. Mas é um vírus ligado à promiscuidade. Ao invés do governo, não, porque não é papel do governo. Ao invés dos pais orientarem seus filhos e filhas sobre uma vida pura, longe da promiscuidade, o governo resolve vacinar todo mundo para que eles se sintam mais à vontade para continuar na sua promiscuidade. Onde a gente para? Não para. São soluções erradas para os problemas. A Bíblia diz, fuja da impureza sexual, porque a impureza sexual é um pecado contra o corpo. O corpo vai pagar qualquer dia. O corpo irá pagar qualquer dia. É um pecado contra o corpo. Segunda coisa, que tipo de pecado é a impureza sexual? É um pecado contra o Deus triuno. Veja aí que Paulo fala assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Quem habita no corpo de um cristão? O Espírito Santo do Senhor é um templo. Não há lugar mais sagrado no mundo do que um cristão. Nós não temos mais templos. Isso aqui é um lugar de ajuntamento. O templo é cada um de nós. Não há lugar mais sagrado no mundo do que o seu corpo. Porque nele habita o Espírito Santo, que foi dado por Deus. Quando você peca com a impureza sexual, você peca contra o seu corpo, você peca contra o Deus triuno. E todo pecado é contra Deus. Peca contra Cristo, o Filho, que como diz no final do texto 20, porque foste comprado por preço. Que preço é esse? O sangue de Cristo. O seu corpo é santo porque foi comprado por Cristo. O que se pede é que você glorifique a Deus no corpo e não o entregue à imoralidade. Por isso que Paulo está falando, fuja da imoralidade. Porque a imoralidade irá colocar você nesse tipo de pecado, que degrada corpo e alma, degrada mente, coração, degrada a igreja, degrada a família, degrada o casamento, atinge Deus. Não é qualquer coisa, é muito comum em nossa época, mas ainda é pecado. E nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos uma luta difícil, cada um de nós. Os casados não estão livres dessa luta contra o pecado. Ela não acaba com o casamento. Nós temos que fugir da imoralidade. Esse é um princípio que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida e que deve ser aplicado ao namoro. É um pecado contra a glória de Deus, porque ele deve ser glorificado. E, como diz aqui, pois glorificar a Deus no vosso corpo. E quando nós praticamos a imoralidade sexual, nós roubamos a glória de Deus e colocamos na criatura. Seja eu mesmo, seja o meu companheiro, seja o sexo, que seja o ídolo, enfim. O que quer que seja que tome lugar de Deus, se faz em um ídolo. Mas há um quarto princípio aqui. Há um quarto tipo de pecado, que não está nesse texto, que é o pecado contra o casamento, o pecado contra o matrimônio. E se você adiantar um pouco as páginas da sua Bíblia aí, e for para o capítulo 7 de Coríntios, no verso 4, você vai observar uma coisa importante. Você que está namorando, pretende namorar. Observe isso aqui. Veja o que está escrito.
7:4, 1 Coríntios, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. O que esse texto está ensinando aqui? Que o corpo da mulher pertence a quem? E o do marido pertence a quem? A mulher. Muito bem. Então quer dizer que quem está namorando não tem corpo de ninguém. Certo? Só tem o seu próprio corpo. Não é assim? Ah, mas eu namoro certinho já há algum tempo, eu sei que eu vou casar, mas você pode morrer e não casar. E se você abusou daquele corpo, você abusou de um corpo que não era seu. É do marido dela. Ou é da esposa dele. Quando ele se casar com a esposa dele, quando ela se casar com o marido dela. Que pode ser você, mas pode não ser você. Quando a Bíblia fala assim, digno de honra seja o matrimônio entre todos, bem assim o leito sem mácula, isso não fala apenas para casados, não, fala para solteiros, que devem honrar o casamento, e honrar o casamento é fazer com que as pessoas que vão se casar cheguem a ele virgens. Para que só o seu marido ou a sua esposa possam usufruir dele com a pureza que a Bíblia diz. O corpo do seu namorado não é seu. O corpo da sua namorada não é seu. Eles têm donos, que talvez não seja você. E você deve zelar pelo casamento dela, mesmo que seja com você. Você deve zelar pelo casamento dele, mesmo que seja com você. Então, a impureza sexual é um pecado contra o casamento. A instituição que Deus criou para ilustrar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Extremamente importante. Namorados não podem se colocar em situações que facilitem a imoralidade. As circunstâncias tentadoras, como encontros solitários, tempo demais sozinhos, falta de vigilância dos pais, namoros prolongados, intimidade, roupas provocantes, etc., devem ser identificadas como perigosas e indesejáveis. No boletim, lá nas perguntas do catecismo, pergunta-se como se quebra o 7º mandamento. Uma das coisas está namoro prolongado. Ou prolongamento do casamento, né? Demora demais para casar. Disso eu entendo, né? E de fato, meus irmãos, se você não pretende casar a curto prazo, você não está pronto para namorar. Se você não pretende casar a curto prazo, você não deve namorar. Se você tem outros planos, vá para os seus outros planos e deixe o namoro para quando você estiver pronto para casar amanhã. Você não vai casar amanhã, mas se tivesse pronto para casar, seria amanhã. O quanto antes. Solteiros de sexo oposto, hoje nem de sexo igual, né? Mas solteiros de sexo oposto, não podem alongar uma relação. Eles vão perder o controle. Isso é óbvio. Não precisa ser expert, cientista para saber disso. Se você não estiver pronto para casar em curto prazo, não pense em namorar. Vamos fazer a pergunta de outra maneira. Quando é que eu posso namorar? Quando você puder casar. Simples. Assim. No namoro, alguns cuidados devem ser tomados. Meninas, eu sei que vocês querem parecer bonitas para os seus namorados, mas tenham pena deles. Tenham pena deles. Imagine que eles estão numa vitrine, com as melhores comidas expostas, mas sem um dinheiro para comprar aquela comida. E ele não pode comer aquilo mesmo.
Toda vez que você se produz além da conta para o seu namorado, você começa a criar no coração e na mente dele uma guerra. Uma guerra entre ser santo e uma guerra e satisfazer os seus desejos. Poupem seus namorados. Vistam-se modestamente, principalmente quando estiverem com eles. Eles já sabem que você é bonita, tanto é que você conquistou o coração dele. Não precisa de mais. Cuide deles. Lute com eles, não contra eles. Um outro princípio, quando nós falamos de que os namorados devem se submeter ao 7º mandamento, é o princípio da amputação radical. E eu coloquei na lista de versículos dessa semana, que serão lidos, e eu fiquei até com medo que se alguém lesse antes, entendesse coisas erradas. O princípio da amputação radical está em Mateus 5, 29 a 31. Abra sua Bíblia lá. Diz assim: o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, depois de dizer que se o homem pensar apenas numa mulher de maneira impura, ele já peca, já quebra o 7º mandamento, ele segue dizendo: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Bom, 31 não nos interessa por enquanto. Semana que vem, sim. Mas o princípio da amputação radical fala que tudo aquilo que me leva para o pecado deve ser tirado da minha vida. Tudo que me leva para o pecado, qualquer coisa que me faça tropeçar, tem que ser arrancado da minha vida. E isso é o princípio da amputação radical. Eu não posso conviver com nada que me faça pecar. Paulo diz que eu tenho que fugir. Jesus diz que eu tenho que arrancar aquilo que me faz pecar. Mesmo que seja uma coisa tão útil quanto o olho direito e a mão direita. Logicamente, isso aqui é uma metáfora, não é para você fazer isso de verdade. Isso deve ser aplicado às coisas da minha vida que me levam ao pecado. O princípio da amputação total nos ensina que tudo, mesmo que seja importante, que me faz pecar, deve ser tirado da minha vida. E aí, como é que nós aplicamos isso ao namoro? Há namoros que não podem começar. Papai, mamãe, eu quero namorar. Filho, você vai casar quando? Ah, não sei, papai, estou pensando, hoje eu estou na 5ª série, quando eu me formar, fizer pós-graduação, doutorado, PhD, 5 meses antes de Cristo voltar, eu caso. Meu filho, esse namoro não pode nem começar. Você não tem idade, você não tem tempo suficiente para fugir da imoralidade. Esse namoro sequer pode começar. Ou então você sabe que seu filho, sua filha é um pouco afoita. Acontece, né? É um pouco assanhado demais, avançadinho demais. Esse tipo de namoro não pode começar. Ele não vai acabar bem. Há namoros que não podem começar. É melhor você ir para o céu solteirão ou solteirona do que ir para o inferno com a namorada. Ou um namorado. É o princípio da amputação radical. Outra coisa. Há namoros que precisam terminar. Já chegaram em um ponto tão grande de intimidade sexual, de envolvimento sexual, que não tem mais como contornar. Esse namoro precisa acabar. Não haverá outra maneira de resolver esse problema senão acabando o namoro. É duro, é importante para você, mas se você quiser viver uma vida pura, esse relacionamento tem que acabar. Não pode continuar. Há coisas que no namoro
Há coisas que precisam sair do namoro entre cristãos. Há coisas que precisam sair do namoro entre cristãos. Nem todo namoro precisa acabar. Mas há coisas que não pertencem a um contexto de namoro entre cristãos. Que coisas são essas? Carícias que provocam excitação não podem estar dentro de um namoro cristão. Há duas maneiras de você demonstrar afeto. Melhor, há dois tipos de carícias. Uma que é de afeto e outras que são de desejo sexual. São coisas diferentes. Por exemplo, você que é namorado, que tipo de carícia eu devo usar com a minha namorada? As mesmas que o pai usa com ela. Você pode aconchegar debaixo do seu braço, você pode fazer um cafuné, você pode beijar na testa. E qualquer outra carícia que você faça, que lhe estimule sexualmente, não pode. Absolutamente. Eu vou ser o pai dela? Não, você não vai ser o pai dela. Você está demonstrando que você a ama. Agora, se você não tiver a disposição de amar a ela, no mínimo como o pai dela ama, você não serve para essa moça. Se você não amar o mínimo, porque o mínimo que se pode amar a sua mulher é como o pai dela ama. Porque o marido tem que amar mais do que o pai ama. Se você não tiver a disposição de amar a sua namorada, no mínimo como o pai dela ama, você não é digno dela. Se um casal não tem condição de viver afetos apenas carinhosos, sem nenhuma conotação sexual, sem nenhuma estimulação sexual, este casal não está prestes a viver uma vida impura no seu namoro. Afeto deve ser demonstrado. Sexualidade só para o casamento. Beijo na boca. E aqui eu acho que começam os meus problemas. Beijo na boca não é para solteiros. A cultura diz que é. Mas beijo na boca não é para solteiros. Beijo na boca é para casados. E só para casados. Abra sua Bíblia em Cantares 1:2. Cantares 1:2. Pelo chiado, a coisa está incomodando, né? Mas vamos à Bíblia, meus irmãos, vamos à Bíblia. Cantares 1:2. Esse é só um dos textos. Na Bíblia, beijo na boca só aparece em Cantares. Interessante, né? Leia comigo. Olhe para sua esposa, você que é marido, olhe para sua esposa e leia esse texto. Beije-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vocês leram para suas esposas? Eu não escutei, não. Mas Cantares, meus irmãos, é um livro que é um diálogo entre um marido e uma esposa. É um diálogo entre pessoas casadas. E essas pessoas falam de desejos legítimos para casados. Desejos, expressões desse desejo, que dentro do casamento é uma poesia, mas fora dele é imoralidade. Eu ficava revoltado quando era adolescente. Eu tinha uns colegas que se você falasse assim, cita um versículo que tenha Deus, ele não sabia citar. Olha, tinha Deus, hein? Ele não sabia citar. Mas quando arrumava uma namorada, era só Cantares. De cor. Pense como o cara sabia de Bíblia, né? Textos como esse são aplicados a casados. Isso aqui, esse texto aqui, é uma preliminar. E todo mundo sabe o que é uma preliminar.
é aquele começo antes de chegar às vias de fato. É aquele esquente que se dá até o ato sexual. Beijo na boca é preliminar. Se alguém me disser que beija na boca e não fica excitado, eu preciso de uma comprovação na hora disso aí. Como é que é isso? Não existe beijo na boca sem excitação. Não existe. Não existe. É preliminar. Uma vez uma menina escreveu para mim: pastor, pode dar beijo de língua? Eu escrevi de volta com muita educação e constrangimento: filha, não pode. O beijo de língua, o beijo na boca, seja ele qual for, ele é o caminho que se abre para aquilo que se quer, no final das contas, que é o ato sexual. Você consegue dar 1, 2, 3, durante 1, 2 anos, beijo na boca, mas depois você quer mais. E quer mais. E quer mais. E quando você se vê, você está emaranhado em uma escravidão de imoralidade sexual que você não queria originalmente, mas que finalmente ela lhe pegou. E lhe pegou pela boca. Meus irmãos, não há como nós queremos viver uma relação dentro de um namoro com pureza sexual se nós admitirmos nela o beijo na boca. Não tem como. Você vai orar a Deus pedindo para livrar você, você vai arrumar esquemas para se livrar disso, você vai lutar e vai lutar, mas há sempre uma brecha, há sempre um ponto fraco, há sempre um lado que não está se dando combate. E você vai fraquejar ao primeiro beijo na boca. Namorados cristãos devem desenvolver amizade antes de qualquer afinidade física. Aí o diabo está dizendo para você assim: eu vou casar sem saber como é? Não vai dar certo isso. Meus irmãos, olha como o diabo é mentiroso. Quando as pessoas casavam virgem, o casamento durava mais. Depois que teve a liberação sexual, que todo mundo se experimenta antes, o casamento começou a falir. Você tem mais divórcios hoje do que tinha quando se preservava ainda a integridade das pessoas. Ou não é assim? Estou falando algum absurdo? Não. É mentira isso. A vida conjugal, ela não se mantém por sexo. Ela não se mantém pelo físico. Há muitos casais que perdem a capacidade do relacionamento sexual no primeiro mês de casamento. Eu tinha vizinhos que sofreram um acidente na lua de mel. Os dois ficaram incapazes de ter relação sexual. E eles viveram felizes para sempre. Vivem felizes até hoje. Adotaram um cachorrinho e estão felizes. Não pense que é o sexo, o físico que sustenta um casamento. O que sustenta um casamento é uma relação de amizade, companheirismo, que dura mesmo que não haja sexo. Ou você acha que quando fala, mesmo na doença ou na saúde, não envolve uma doença que lhe impeça de ter relação sexual? Então, queridos, o namoro é para você desenvolver uma amizade profunda, diferente de qualquer outra amizade que você já teve, a fim de que com esta pessoa você vá ao casamento e lá no casamento celebre o mais belo da intimidade de um casal, que é um sexo pautado pela palavra de Deus. Pais, ajudem seus filhos. Isso não é fácil para eles. Não é fácil para eles. Pastor, você quando namorou foi assim? Não, não foi. Infelizmente eu fiz tudo errado. Mas fiz tudo errado porque não tive orientação. Meus pais não falaram isso para mim. Os pais da Raquel não falaram isso para ela. Meu pastor
não pensava dessa forma. Fizeram um monte de palestras sobre noivado, casamento, sexo, e diziam pra gente, não tenha sexo. Ok, mas como é que é isso? Eu namoro, estou com uma pessoa, eu sei que eu não posso ter sexo, mas o que eu posso ter? E os limites que iam dando, eles iam sendo ultrapassados. Porque não são os limites. Nós temos que fugir. Nós temos que cortar. É o que a Bíblia diz. Então, eu não fiz assim porque eu não fui orientado. Mas você está sendo orientado. Você está sendo orientado. Observe. E você vai ver que a vida vitoriosa nessa área vem se você se comprometer com esses princípios. Mas há uma última coisa que eu quero falar. Jesus deve ser o Senhor das vidas e do namoro. Abra sua Bíblia em Colossenses 2:23. Jesus deve ser o Senhor das vidas e dos namoro. Diz assim, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que eu quero dizer com esse texto é que seguir regras não vai livrar você da sensualidade. Eu lhe dei alguns princípios aqui que se você seguir, certamente você vai ter vitórias. Mas as regras não têm poder contra a sensualidade, contra o que está no coração, contra a lascívia que nos compunge muitas das vezes. O nosso coração precisa ser controlado por Cristo. O nosso coração, os nossos desejos devem ser submetidos ao Senhor. E como eu termino todo o sermão, eu quero mais ainda colocar na sua cabeça, você que está namorando, que tem lutado contra os seus desejos, você precisa ir à cruz. Você precisa colocar a sua vida, a vida do seu namorado ou namorada aos pés do Senhor. Você precisa colocar esse namoro nas mãos de Deus. Porque sozinho nós não podemos nada. Sozinhos, as regras chegarão um tempo que elas serão cansativas e nós abandonaremos elas. Os princípios serão esquecidos. Sozinhos nós não podemos fazer nada, mas se quer vitória, vá a Cristo. Cristo tem uma vida vitoriosa para todo aquele que se colocar nele. Busque a satisfação que Cristo tem. Ele pode lhe satisfazer em todas as áreas da sua vida. Ele pode, porque Ele mesmo venceu as tentações, em tudo foi tentado. Ele pode interceder por você para que você também seja livre das suas tentações. Ele sofreu o que você sofre. Ele conhece a sua luta. Ele sabe a sua dor. E se você hoje sofre porque o pecado e Satanás estão lhe acusando, coloque o seu coração e a sua mente em Cristo. Lembre-se, Ele perdoou o seu pecado. Não há condenação sobre a sua vida. E Ele não apenas perdoou o seu pecado, mas Ele tem uma nova vida para você. Abrace os princípios, mas primeiro de tudo, abrace a Cristo com fé. E Ele vai lhe livrar. Ele vai lhe dar forças. Ele agirá em sua vida com seu Espírito Santo, para que a cada dia suas forças sejam renovadas, para lhe dar um novo dia de misericórdia e graça, a fim de que você vença, e vença, e vença. E se você cair, confesse, porque Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e lhe perdoar de toda injustiça. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.